E nesta manhã nós teremos uma palestra chamada Sujeitos e Subjetividades nos Processos Restaurativos. Para compor a mesa, e as quais estarão ministrando as palestras, nós queremos chamar então a Paula Monroy, que é diretora da Fundação para la Reconciliação de Bogotá, Colômbia. Também temos a honra de convidar Petronella Maria Boenen, que é doutora em Sociologia da Educação da USP, com teste sobre Justiça Restaurativa, é educadora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de São Paulo. E para ser a nossa moderadora, nós queremos convidar Elizabeth Leal da Silva, que é doutoranda em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e professora da Univel. Bom dia a todos. Uma satisfação estar participando deste 5º Enespere e mais ainda pela possibilidade de estar moderando esta mesa tão importante com o tema Sujeitos e Subjetividades nos Processos Restaurativos, ao lado da Paula Monroy, que tive a satisfação de conhecer no dia de ontem, e a nossa querida Petronella Boenen, que conhecemos carinhosamente como Nelly, e reencontrá-la neste evento me deixou muito feliz. Nós teremos as falas das nossas conferencistas deste primeiro painel da manhã. Logo na sequência, teremos então um momento para questionamentos, inclusive resgatando a possibilidade de questões para o padre Leonel Narvaez, que ontem foi o nosso conferencista de abertura, e algumas pessoas gostariam de fazer alguns questionamentos a ele também. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Petronella, que já foi apresentada pela nossa mestre de cerimônias, para a sua fala neste momento. Gente, bom dia. Então, é uma satisfação estar aqui conversando, dialogando, aliás, já que o tema é diálogos restaurativos. Vou começar uma fala não restaurativa, dizer, vocês já me cansaram muito, vocês não sabem ainda. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu vou falar aqui, uma vez que tem várias experiências, tem pessoas mais próximas com a justiça restaurativa e pessoas mais afastadas, que talvez tenham menos conhecimento sobre esse tema. Então, combinamos aqui com a Paula que eu vou começar, porque os bons costumes diriam que a pessoa que vem de mais longe começa a mesa, né? Então a gente inverteu isso para nos pôr de acordo sobre os enredos dos assuntos. Então, a minha ideia é, no primeiro momento, apresentar algumas coisas sobre o que é a justiça restaurativa, algumas telas só para a gente ter o mesmo nível, mas ter algumas informações para alinhar um pouquinho as informações sobre justiça restaurativa. E depois eu partiria, e aí vamos ver até onde o tempo dá, sobre a questão mais do sujeito, o que é isso, o que precisa isso. Um pouquinho o que era o tema da minha tese na Faculdade de Educação, que era permeado pela pergunta, mas então, para termos essa justiça tão incrivelmente justa, que tipo de sujeitos precisamos construir? Portanto, que tipo de educação precisamos? Isso foi assim o que foi e continua sendo o que me ocupa e me preocupa e que me move nos cursos de justiça restaurativa
construir sujeitos que sejam capazes de fazer isso que estamos nos propondo. Esse é um pouquinho o... E para sermos também restaurativos com o meio ambiente, estou tentando não mais imprimir o menos possível. Então, isso significa que eu preciso aprender a lidar com 2 computadores, o que está aqui e o que está aqui. Tá? Então, também estou aprendendo. Então, um pouco, a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça, e não o Leoberto, ainda não estou vendo aqui, mas ele é um dos grandes impulsores da justiça restaurativa aqui no Brasil. Então, essa resolução realmente saiu graças a esse empenho incansável do Dr. Leoberto, que vocês vão ouvir à tarde, que é uma grande figura no Brasil com a justiça restaurativa. Então, a definição é: a justiça restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado, mais ou menos, sistêmico, de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa a conscientização sobre os fatos relacionais. E aqui tem a diferença, fatos relacionais. Então, isso já de cara coloca a justiça restaurativa num outro patamar que a justiça retributiva não tem. Porque na justiça retributiva, o fato relacional não tem importância. Então, os fatores relacionais, institucionais e sociais, motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos geram dano, e aí estamos falando de danos concretos, que são materiais. Aqui se fala abstratos, que poderiam ser todos os danos emocionais, danos secundários para os seus familiares, que são solucionadas de modo estruturado na seguinte forma. E aqui eu gosto de tematizar. Muitas vezes nós não conseguimos solucionar conflitos ou questões problemáticas ou crimes. Nós podemos, aí já é um outro patamar também, nós podemos transformar, mas difícil, muitas vezes a gente não consegue solucionar. Tem casos que não tem solução, portanto a única coisa que resta é transformação. Então, transformação dos sujeitos, transformação de sentido que conseguimos atribuir a esse fato. Então, aí é necessário, para que possa haver justiça restaurativa, é necessário a participação do ofensor e, quando houver, a vítima, porque tem questões problemáticas que às vezes não é possível identificar quem é o ofensor, e tampouco é possível identificar quem é diretamente a vítima. Então, participação do ofensor e da vítima, bem como de suas famílias e dos mais envolvidos no fato danoso, com a presença dos representantes da comunidade, eu gosto de falar da comunidade de afeto, que diz comunidade direta, onde diretamente atingido pelo fato. E as pessoas restauradoras, quer dizer, os facilitadores que têm a função de reconectar as pessoas com este fato. Então, por que eu falo de comunidade direta? Eu substituiria isso, quando eu falo, eu digo a comunidade de afeto. O que é a comunidade de afeto? A comunidade de afeto é quem tem afeto pelo ofensor para lhe emprestar o seu afeto para poder assumir essa questão e ajudar a transformar essa questão, assim como quem tem afeto para a vítima, para ajudar a vítima a transformar, 2 verbos que, quando der tempo, eu vou colocar, translaborar, transformar a sua situação. Então, os que têm afeto pelos protagonistas nessa situação emprestam o seu afeto, a sua relação, para que essas pessoas possam transformar a sua conexão com este fato.
isso é, numa tela, um monte de conceitos novos e que não estamos muito acostumados ainda a ouvir. Então, eu vou colocar 4 deslocamentos. Não, é isso aí. Então, o que a justiça restaurativa possibilita antes disso? Então, aqui tem 11 afirmações que... Então, ela possibilita contar a sua versão do acontecido, que é sempre a minha experiência com esse fato, com essa dor, com esse dano. Ela possibilita expressar os sentimentos, coisa que no tribunal normalmente não tem espaço. Ela possibilita entender melhor como a situação aconteceu. Isso é uma necessidade muito grande das vítimas. As vítimas precisam entender, pelo menos na medida do possível, entender algo mais, mesmo se às vezes nunca conseguimos entender mesmo, mas eu posso entender algo mais sobre o acontecido. Ela possibilita ouvir a versão do outro, que é a partir da sua experiência e a sua verdade. Então, já tem a minha verdade, e aí não estou falando a verdade dos fatos, estou falando da minha verdade a partir da minha experiência. E a verdade do outro a partir da experiência do outro. A justiça restaurativa possibilita ainda entender como essa situação pode ser evitada no futuro, uma vez que o passado já passou, e o que me resta em relação ao passado, o que preciso fazer é dar um novo sentido a este passado, mas a perspectiva de prevenção é para o futuro. Então, ela possibilita reconhecer os danos que houve, sentir o impacto que o comportamento causou em mim e no outro, né, o impacto. Ela possibilita, então, criar um meio a partir da escuta do outro, da partilha de experiência. Então, eu posso criar um meio, um contexto, um caminho para reparar o dano, ou reparar danos. Agora estou vendo, já poderia tirar o dano. Para reparar danos, alguns dos danos que foram causados. E nunca é